Olá meninas da costura criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mina Chaves e na aula de hoje eu trago uma peça super rápida, fácil de fazer, super vendável para você estar oferecendo tanto no Dia dos Pais como para você vender o ano inteiro. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender, porque eu dou muitas dicas e faço o passo a passo por inteiro com todas as explicações necessárias para você sair dessa aula fazendo a sua peça, que é essa lixeirinha de carro. Gente, uma lixeirinha de carro super versátil, ela tem uma profundidade, tá? Que eu explico como fazer, que dá, ó, toda uma acessibilidade para você colocar aqui o lixo, tá? Então ela tem uma ótima abertura. Por dentro, ó, é tudo embutido, não tem viés aqui nessa parte, tá? Só em volta. Mas também é super fácil de fazer, porque não tem cantinho mitrado nessa peça. Uma alça aqui, que também é super fácil de fazer. Pensei nas meninas aí que estão começando na costura. Então, é uma peça ótima, se você é iniciante ou não, para você ter aí no seu ateliê. O molde é totalmente gratuito, então eu vou deixar aqui na descrição os links do Telegram ou do Facebook. Você escolhe por onde você quer imprimir esses moldes e você pode ir até lá e acessar eles para você estar imprimindo e fazendo aí as suas peças. Já se inscreve, curte, comenta, deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho, aqui o seu comentário do que você quer ver aqui no canal, que eu vou ler todos eles e responder, e vou também estar separando para fazer os próximos vídeos aqui, tá? Então é isso, meninas, bora lá para mais uma aula? Então vamos lá, meninas, eu vou mostrar para vocês agora os materiais que nós vamos utilizar na aula, tá? Aqui eu tenho os moldes, esses moldes vão estar disponíveis para vocês, tá? Tanto no Telegram como no grupo do Facebook, tá bom? Eles foram elaborados por mim, tá bom? E eu fiz com bastante carinho, então depois vocês podem acessar lá para vocês baixarem, tá? O que que vocês vão fazer? Aqui eu deixei mais ou menos cortado, eu fiz só aqui, ó, o risco, para mostrar para vocês o processo, como é que eu faço para cortar meus tecidos, tá? Aqui eu já fiz o bordado, eu vou deixar para vocês também a marcação, para centralizar o bordado aqui também. Então aqui você vai precisar, para fazer o seu bolso, uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Aqui eu já bordei, né, junto com a manta, que eu tenho um acoplado, mas você pode usar a R1, a R2, a manta da sua preferência. E também no forro, o nosso forro aqui vai ser o bagum, que eu já fiz aqui, ó, já coloquei o molde em cima e já risquei, tá? E esses são os materiais do nosso forro. Para fazer o corpinho da nossa lixeira, eu preciso desse molde aqui e eu vou cortar aqui, ó, vou colocar aqui o molde em cima do tecido principal, vou fazer o risco e você vai precisar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. Aí mais uma vez aqui o forro é o bagum. E aí eu gosto de retirar já assim, ó, o retalho do tecido que eu vou usar, já risco para depois recortar, tá bem? Lembrando que eu ainda vou fazer a marcação das caixinhas de leite, que essa é uma peça arredondada, então a caixinha de leite ela fica assim de ladinho, tá bom? E é isso, pessoal. Para fazer o corpinho da peça são esses materiais. E para fazer a alça, vocês vão precisar de 25 a 30 centímetros, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros, eu acho que é o suficiente, 30 centímetros para fazer a alça. Então, esses são os materiais. Além disso, eu só vou utilizar o viés para fazer o acabamento. Aqui eu tô utilizando um viés mais fino, tá? Esse mais fino porque é o que eu tinha aqui disponível no ateliê, na cor que eu queria, que é o marronzinho escuro. Porém, você pode estar fazendo o seu com o viés largo ou produzir o seu próprio viés de tecido. Então, dados materiais e explicações, vamos para a produção da peça. Ó, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é já passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, bem em cima, tá? Desse risco que eu fiz. Então, aqui é legal que a gente já dê uma alfinetada para fixar, já que essa manta aqui não tem cola. Então, é interessante que você estique bem esse material com os alfinetes, tá? Eu vou fazer isso, ó, por toda a volta
do meu tecido. Pra ficar bem esticadinho e a gente não ter problema. Eu vou fazer aqui também. E nós vamos passar a costura em cima do risco, tanto no bolso quanto no corpinho da nossa lixeirinha. E essa é uma peça que vocês podem estar fazendo não só para o Dia dos Pais. Vocês podem estar produzindo ela também para professoras, para pessoas aí que trabalham no mundo corporativo, que andam muito de carro, ou para qualquer pessoa. Então, assim, para família, você pode estar oferecendo, gente, para qualquer nicho, tá? Sempre tem ali alguém que precisa de uma lixeira ou dar um presente, e aí pode dar uma lixeirinha de presente também, tá? Então, aqui eu já alfinetei e agora nós vamos para a máquina. E agora a gente vai cortar todo esse excesso de material e a gente vai cortar aqui, ó, bem rente da costura, tá? Isso é uma forma da gente fazer aí a nossa peça. Aqui tem molde. E se você corta esses cantos arredondados de uma vez só, às vezes na hora de fazer essa costura aqui, pode ficar sobrando tecido. E dessa forma que eu fiz aqui pra vocês, vai dar bem certinho. Minhas peças aqui, ó, já estão cortadas. E agora eu já vou aproveitar para cortar o meu forro, tá? Nesse caso aqui, a gente nem precisaria ter contornado o molde dessa peça maior aqui do corpinho da nossa lixeira. Se você quiser, você pode deixar ela inteira. Eu vou até deixar aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar assim, tá? Um retângulo um pouquinho maior, ó, que a lixeira. E aí a gente pode já fazer o contorno aqui, a costura em volta, com a peça maior, que dessa forma aqui fica até melhor, tá bom? Mas quem quiser pode cortar todo o excesso de material e já juntar e passar a costura. Mas eu acho que assim também vai ficar bem legal. Então eu vou deixar desse jeitinho aqui. E o nosso retângulo, ele tem aqui 25,5 por 17 mais ou menos, né? Que tá um pouquinho tortinho, mas não tem problema. Agora, o molde do bolso, que a gente já desenhou aqui, eu vou cortar ele bem direitinho, realmente do mesmo tamanho, porque isso vai fazer toda a diferença. Esse daqui não dá pra você deixar maior, tá? Você tem que cortar exatamente do tamanho do molde. Feito isso, nós vamos preparar o nosso bolso primeiro. E a gente também já pode estabilizar aqui, tá? O corpinho da nossa lixeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, o lado direito pra fora. Vou posicionar bem no centro e eu já vou passar a costura aqui junto com essa outra, que a gente já deixa tudo alinhado. Eu vou colocar os alfinetes bem na beiradinha, porque eu tô trabalhando com material plástico aqui. Então, eu não quero fazer furinhos no lugar indesejado, tá? Que vai aparecer. Então, a gente vai fazer aqui bem na bordinha, em toda a volta, pra gente passar a costura e já deixar o corpo dessa peça prontinho pra montagem. Então, aqui, ó, já alfinetei toda a volta. Nós vamos pegar aqui a nossa máquina de costura. Vou colocar aqui no ponto zigue-zague e no 2,5, tá? No tamanho do ponto 2,5. E vou vir com uma costurinha bem na bordinha. Então, observem aqui, ó, que eu já fiz a costura e ficou bem esticadinho, tá? Então, agora que eu vou passar a tesoura e vou retirar todo esse excesso de material. Lembrando que esse lado do tecido, na verdade, ele é a parte de trás da nossa lixeira, tá? A parte da frente vai ser o bagum. Então, é interessante, até se você vai fazer aí várias peças escuras, procura também usar um bagum mais escuro, tá? Compra já um bagum mais escuro, creme. Como aqui o que eu tinha disponível é o branco, então eu tô colocando branco para jogo. Mas se você vai fazer em quantidade, é interessante você também tá utilizando aí um bagulho mais escuro, até porque é uma peça que vai entrar em contato com lixo. Então, para não ver o perigo aí de essa peça manchar,
Se você for usar o bagum, eu recomendo que você compre um bagum mais escurinho, tá? Aqui, como eu tô fazendo pra casa mesmo, ir pra aula, não tem tanta importância. Então, aqui a gente já fez toda a costura, a nossa peça já está no ponto pra fechar. Então, agora nós vamos para o bolso. Montagem do bolso. O que é que nós vamos precisar? Aqui eu tenho o bolso, né, a parte de fora, o nosso forro. E a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer as caixinhas de leite aqui na nossa peça. Então, eu vou pegar aqui o meu molde, vou posicionar em cima, aqui ó, bem direitinho, alinhar. E nós vamos riscar, tá? Essas caixinhas de leite aqui. Aqui eu tô utilizando a caneta Fantasminha, mas você pode utilizar aí a que você tiver na sua casa. Então, aqui eu vou riscar. E no tecido principal, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, feito as caixinhas de leite, nós iremos cortar. Os dois ladinhos, ó. Cortei um. Cortei o outro. E no forro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar aqui. E aqui também. Feito isso, eu vou fechar as caixinhas de leite um por um. Então, eu vou fechar as caixinhas de leite do bolso e depois do forro. Eu venho aqui pelo avesso e eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar, ó, abertura com abertura e nós vamos passar a costura aqui. Aqui a gente pode colocar um alfinete, né, pra nada sair do lugar. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa costurinha agora. Aqui pela parte de baixo, vou alinhar ela aqui com essa lateral aqui da caixinha de leite, tá? Vou posicionar, vou dar um retrocesso. Eita, tá no zigue-zague, deixa eu arrumar. E vou seguir aqui, ó, até terminar, tá? Em linha reta, até terminar o tecido, ó. Eu vim em linha reta aqui e vou até o final. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro aqui. Eu vou fechar, vou alfinetar e eu vou vir uma costura. Ela vai ficar maior que essa abertura, ela vai vir até o final aqui, tá? Seguindo, você vai seguir como guia aqui o teu calcador, ó. Então, vejam aqui, ó, que eu já fiz a caixinha de leite. E quando a gente desvira, olha como vai ficar a peça. Olha que linda que ela fica. Deixa eu tirar as linhas aqui pra vocês verem. Olha que graça que fica, gente. Fica a coisa mais linda, porque ela vai ficar com uma profundidade aqui, que vai dar facilidade da pessoa pôr a mão aqui pra colocar o lixinho, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o forro. Eu vou dobrar aqui, ó, direito com direito. Alinho bem. E aqui não dá pra colocar alfinete, né? Porque é plástico. Então, eu venho aqui com um pregador e vou fazer aqui a costura. Então, aqui a gente já fez, ó, caixinha de leite, tá? No forro. E aqui pra montar, o que que a gente vai fazer, tá? Aqui nós vamos colocar direito com direito, ó. Aqui eu tenho o meu lado direito do forro, vou colocar em contato com o direito do meu tecido principal. Vou unir essa parte aqui, colocar aqui nos pregadores. Nós vamos fazer uma costura aqui na parte superior, tá? Desse jeito aqui é melhor, você não vai precisar colocar nenhum material aqui. Caso você queira, você não precisa fazer desse jeito, dá pra gente fazer com viés. Mas como eu sei que as meninas não gostam tanto de viés, eu tô tirando um pouquinho do viés aqui, no caso do bolso. E aqui nós vamos passar uma costura aqui na parte superior com um pezinho de máquina.
Então, aqui, ó, nós já fizemos a costura. A gente vai desvirar essa parte aqui. Desse jeitinho. Ó. E aqui eu já vou arrumar, colocar os pregadores aqui pra puxar bem essa parte pra trás. Pra não ficar parecendo nada branquinho. E desse lado aqui vai ficar assim. Então, nós vamos pespontar aqui a parte superior e vir com uma costura unindo o forro aqui, ó, em toda a volta. Pode ser um zigue-zague também, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz a costura, tudo embutidinho, bonitinho, tá? Já passou. E agora chegou a hora da gente aplicar na nossa peça. Então, aqui, ó, a nossa peça, eu já coloquei aqui, já coloquei todos os pregadores, né? Então, aqui o bolso já tá posicionado. Pra vocês, eu até vou fazer uma atualização no molde pra deixar ele um pouquinho maior aqui, pra ficar com mais espaço aqui de bolso, tá bom? Então, o molde já vai estar atualizado pra vocês também. E agora, nós vamos passar aqui uma costura em toda a volta desse bolso pra fixar ele na nossa peça. Aqui, ó, eu já fixei o bolso. Aqui saiu um pouquinho do lugar, mas não tem problema, tá? Aqui a gente tira. E agora, nós vamos fazer a nossa alça. Então, eu vou pegar aqui a minha tira de tecido. Essa é uma alça fixa, tá? Ela não tem regulagem. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma ao vivo aqui. E eu posso fazer também uma alça com regulagem pra vocês. Então, aqui eu tenho a minha alça. Eu acho que nem passei as medidas da alça, né? Então, a alça aqui, ela tem 30 centímetros por 7, tá? Ela tem 30 centímetros de largura por 7 de altura. Você vai lá no ferro, vai dobrar ao meio, passar, fazer o mesmo vinco como se fosse um viés, tá? Vou dobrar as duas pontas, ó, pro centro e depois fazer mais uma dobra. Agora, é só passar uma costura em cada lateral, bem na pontinha, para dar o acabamento dessa alça. Agora, eu vou pegar aqui a minha peça, vou pegar minha alça, tirar as rebarbas aqui. E vou marcar o centro aqui da minha peça. Marquei o centro, eu vou posicionar aqui a minha alça, uma de cada lado aqui, ó, bem no centro, tá? Coloquei a minha alça, vou colocar os pregadores e vou passar uma costurinha aqui. A nossa peça, ela já tá quase pronta. O que que tá faltando? Passar o viés aqui para dar o acabamento em volta dela, tá? Eu vou vir aqui pelo avesso da peça, vou começar aqui e fazer o acabamento com viés da forma tradicional, tá? Vou abrir, fazer minha dobra, vou pegar mais ou menos aqui o meio e vou vir dando a volta e fazendo a costura bem em cima aqui do vinco, um pouquinho, na verdade, em vez de em cima do vinco, eu vou passar um pouquinho pra dentro, tá? Pra sobrar mais material pra gente desvirar do outro lado. Fiz toda a costura, ó, nós vamos desvirar e vou rebater essa costura desse ladinho aqui. Então, aqui a nossa peça, ó, ela já está pronta. Aqui eu vou dar uns pontinhos aqui pra ela já ficar assim pra cima, tá bom? E ela já tá prontinha, só passar aqui um ferro pra tirar as marcações aqui do bordado. E vejam que peça super legal, fácil, fica com uma ótima abertura, tá? Com um ótimo tamanho de alça também, super vendável e fácil de fazer para você aí oferecer no Dia dos Pais ou em qualquer outra época aí como um presente ou compor kits aí com as suas peças. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.